Pessoal, 35º episódio do TagawaCast. Quando eu gravei o episódio 1, eu falei, pô, será que passa dos 10? Já estamos no 35. E hoje eu recebo aqui um cara fantástico, Guilherme Blumer. Conheci ele através do Sérgio Lange, que me apresentou. Já conheci ele das redes sociais. Olha só, vou falar aqui um pouquinho do currículo dele, que é um currículo de peso. Empresário publicitário, palestrante, especialista no marketing imobiliário. Ele é cofundador do Credialuga, a gente vai bater um papo sobre isso aqui, porque eu adoro tecnologia. E olha, ele coleciona uma vasta experiência no marketing e inovação dentro do setor imobiliário. E assim, ele acompanha e estuda sempre novos modelos de negócio. Então, assim, é um cara visionário. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no TagawaCast. Gui, obrigado, irmão. Obrigado por você estar aqui, cara. Prazer imenso estar aqui com você. E, cara, eu te conhecia das redes sociais, depois o Sérgio Lange, né, nos aproximou e a gente até tá vendo aí parcerias futuras, mas o que me chamou muita atenção é que você sempre foi muito pivotado para a questão digital e tecnologia. Mas eu sei que você veio numa cidade de 40 mil habitantes. Conta um pouquinho de uma cidade de 40 mil habitantes para você se tornar essa autoridade nas plataformas digitais, nesse meio digital. Como é que foi essa história, cara? Cara, ele foi muito doido, assim, cara. Eu nasci aqui, em São Paulo. Ah, você nasceu em São Paulo, eu nasci em São Paulo. Aí meus pais... Na verdade, meu pai... o pai dele morava numa cidade interior chamada Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo, meus pais moram lá até hoje, em Santa Cruz do Rio Pardo. Divisa ali Corinthians, quase Paraná, né? Mais Paraná do que São Paulo, quase. E aí eu tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Meu avô veio a falecer. E o meu pai herdou. Meu pai herdou uma farmácia. Ah, uma farmácia? Que louco, E cara. era a farmácia da família ali, do meu bisavô. E era aquelas farmácias assim... Que de tinha esquina. De esquina, que tinha aqueles balcões altos. Exato, Cara, eu de piro madeira, naquelas farmácias, cara. Aquela balança de peso, aquele negócio, fica tipo um pêndulo. Assim, Sim. Aquele nível. E aí meu pai falou, pô, né, era do meu bisavô, Alziro, ficou pra minha avó e pro meu avô, aí meu avô veio a falecer. Ah, já tava na terceira geração a farmácia. Meu pai foi a cara. terceira geração. Caraca, que loucura. E aí, cara, vamos embora, fui, aí fiquei lá em Santa Cruz do Rio Pardo, eu morei até o terceiro colegial ali, passei toda a minha adolescência ali. Tá. E depois disso eu morei um período em Bauru. Eu não tinha muita certeza do que eu fazia. Eu cheguei a falar sobre relações públicas, cheguei a prestar direito, assim, como trainee, sabe? Então eu tava meio assim, mas sempre fui um cara criativo, de gostar de ideias. Tanto que eu fiz publicidade achando que eu ia fazer a parte de criação. Certo. Não fiz, né? Mas entendi. lá eu descobri que não. Mas aí o teu pai, ele fazia o quê? Meu pai era arquiteto. Ah, então tem uma pegada criativa aí, né? Tá boa. Isso meu pai era arquiteto. Minha mãe trabalhava até na prefeitura de São Paulo, na época com o Mário Covas. E aí eu fui para Bauru, estudei um período de tempo lá, de 1 ano. Cara, quase que minha vida universitária não aconteceu lá. Eu jogava futebol, cara. Cara, você foi craque, então? Jogava bem. direitinho. Que legal, cara. E aí eu fui para Bauru, disputei um campeonato em Bauru de futebol. E não sei se existe até hoje o campeonato, ou se alguém bateu o recorde lá. Eu bati o recorde de gols da história do campeonato. Cara. Caraca, Gui. E aí, cara, quase fui morar no Japão. Nossa. Quase fui morar no Japão, numa proposta de um time que é uma filial lá do... Futsal ou futsal? Campo? Futsal. Puta, e futsal no Japão, cara, os brasileiros assim deitam e enrolam. Tá? Mas então, hoje, cara, era 2002, né? E aí eu peguei e falei, pô, era uma filial do Kashima Reysol, chamava Nippodric, um negócio assim. E aí tinha uma questão assim, eu não era, né, descendente, sensei, nem nada. E aí tinha um período de tempo para ficar lá, se eles gostassem, se eles não gostassem, acho que era uma questão de moradia de visto mesmo no Japão, né? Não sei como funciona. E aí você consegue um visto de trabalho, aí tem toda uma burocracia lá no Japão. E aí eu teria que voltar. Tá. E aí nisso, falei, cara, eu passei na faculdade. Você nem chegou aí, então? Não cheguei aí. Caraca. E aí, pô, sentei um dia com meu pai, com a minha mãe, meu pai falou, pô, estudar pra caramba. Hoje eu sou um baita estudioso, sabe? Eu leio 15, 18 livros por ano. Gosto de ler tudo, fico lendo as coisas sem parar no telefone, eu sou muito curioso. Mas de moleque, assim, não era, não. E aí eu fui aprendendo a ser essa pessoa. E aí meu pai, pô, nem muito fã de estudar CE e tal. Mas só você pegar, fazer faculdade. Aí eu, pô, até joguei futebol pela faculdade. E aí entrei pro Mackenzie. Aí o meu primeiro estágio foi numa incorporadora. Ah, teu primeiro estágio já foi numa incorporadora? Foi, cara. Eu entrei de estagiário na Goldfarb.
Goldfarb, que foi comprada pela PDG, Sim. pelo Pactual. Aham. E lá, cara, eu fazia inteligência de mercado, não trabalhava com marketing. Você já fazia inteligência de mercado? Que ano é isso? 2005. 2005. Final de 5 para 2006. 5 para 2006, tá. E aí começava a fazer planilha de Excel, cara. Aham. Tipo, gráfico. As pessoas que vêm aqui na Vila Guilherme vieram de tais bairros. Aham. O que mais interessou o produto foi isso. O diferencial competitivo para eles é aquilo. Fazia vários gráficos assim. Mas você era um cara de dados? Não. Isso Não, foi. não. Foi E na aí, unha, assim. Foi na unha mesmo, cara. Foi, Tá. foi. Era péssimo Excel. Tá. Depois fiquei bom. Hoje eu sou péssimo de novo. Parei um pouco com isso, né? E aí, pô, foi na luta, foi na garra fazendo as pesquisas e tal. A gente começou Certo. até a comprar terrenos de acordo com aquelas pesquisas. E aí isso de final 2005, 2006, de 2006 para 2007, ali o digital começou a ter uma certa Aham. Relevância. relevância. Na época o meu gestor falou, olha, a gente vai criar uma área específica aqui de marketing digital. Aham. E, Isso meu, já era PDG? Já tinha já virado era PDG. Tá. Eu já tinha comprado. O Pactual já tinha comprado a gente, lá na época Goldfarb, a CHL do Rio, a Agri. Agra, né? E aí eu peguei, ele falou, cara, você topa esse desafio? Eu falei, porra, na hora, né? Já topei ser inteligência Sim, de né, mercado. cara? Pô. Não vou topar ser marketing. E naquela época, a gente brinca assim, cara, que internet era mato, né, cara? Ninguém entendia nada. Sim, cara. E eu comecei dali a ser muito curioso, sabe? Tipo, o que é CTR? O que é CPC? O que é isso, o que é aquilo? Meio que assim, aprendendo sozinho. E quando você voltava no interior, o pessoal falava que você trabalhava com a internet, o pessoal É o achava menino você da doido? internet. É o menino da internet. É o menino da internet. Minha mãe, o que seu filho faz? Como é que ele ganha dinheiro, O menino né? faz internet. Boa. Era meio isso. É muito bom isso. Eu fiquei sendo menino da internet por um bom tempo, já nem menino era mais. E aí, pô, comecei. E foi muito louco, cara, porque era muito difícil você chegar para corretores, e aí tinha que montar não só a área de marketing digital, mas a área de vendas. Perfeito. E era muito difícil você provar para uns corretores assim, ó, cara, sai do plantão, não mexe mais com o plantão. Sim. Fica sentado aqui comigo, vai do ar-condicionado, vai chegar um e-mail, vai chegar um chat, a pessoa vai conversar com você aqui. E olha como as coisas são, né? Não é Louco, tão longe, né? mas a gente, a velocidade das coisas é muito, muito, muito louca. E aí a pessoa vai falar com você aqui, ele vai se interessar pelo apartamento, e aí depois você vai levar ele lá, mas não precisa ir lá no plantão antes disso, não tem roleta. A roleta é aqui. Cara, o cara olhava pra você. O cara falou, meu, esse moleque tá é louco, né, esse moleque é cara? um retardado. Você acha que eu vou ficar aí sentado enquanto tá todo mundo recebendo visita no plantão ali da vez, né? Os caras vão anunciar no jornal, vai sair tá no estado louco, e na vai Folha. sair página dupla, né, cara? Tá louco? Esse moleque é retardado. É. Eu falei, não, vai fazer sentido. E assim, cara, não conversei com quase ninguém. Aí a gente brinca, cara, peguei os calça branca, Sim. peguei os desavisados. Falei, ó, Ele vem aqui, sentava tá? lá sem saber por quê, né? E foi legal, cara, que o primeiro grande cara, assim, que começou a trabalhar comigo, era um senhor que chamava Sidney, e ele não era do mercado imobiliário. Ele entrou, e ele era bem mais velho, assim. E ele, cara, ele foi o cara que me ajudou muito. Olha só. Sabe, a melhorar processos, melhorar campanhas, de falar assim, cara, isso aqui que tá vindo daqui não é bom. Isso aqui... Um cara super curioso, vendeu bem pra caramba. Olha que interessante. E depois de um tempo, o canal digital ali começou a ter 10%, 8%, sabe? E isso é muito louco, porque foi 2008, 2009, e olha que maluquice, eu tinha uma agência que cuidava do meu site, que cuidava da minha campanha. Sim. E todas as vezes que eles me perguntavam, eles falavam, cara, e aí, Gui, como é que você está mensurando? Eu falava, cara, não mensuro merda nenhuma. Tipo, sei lá, eu rezo, cara. Cai aí as coisas, dá um jeito, né? E você já conseguia detectar que a venda estava vindo online? Já tinha essa possibilidade? Não. Conseguia traquear alguma coisa Conseguia traquear ou outra, já, tá. porque era um time pequeno, né? E aí a gente sabia que o corretor estava indo lá fazer a visita e tal. Mas caras que falavam com a gente, tiravam dúvidas e ia lá no plantão depois, nada, zero. Zero. E a diretoria entendia da incorporadora? Fazia parte do processo. Fazia parte do processo, não tinha como traquear, o cara falou, não, mas de alguma forma tá vendendo. E naquela época a PDG vendia horrores. E aí foi assim, a galera falava comigo, falava, meu, e aí, como é que você mensura? Eu falei, cara, não mensuro nada, cara. E a agência que cuidava de tudo era a Hipnotic. Sim. Do Rafa Meirelles e tal. E ele falou, pô, cara, eu era a maior conta dele na época. Ele falou, pô, acho que tem uma puta chance de existir um CRM de mercado imobiliário, sabe? Tipo,
Porque a gente usava atendimento ao vivo, Aham. direct talk. Nem sei se existem ainda Tá. essas empresas, pra ser sincero. E ele, pá, cara, vou criar um CRM de mercado imobiliário. Pô, me ajuda, você vai ser minha cobaia. Aham. A gente tinha reunião dos Aham. resultados, a gente ficava olhando o funil que ele tava criando. Sim, os dados, Ele, o Thiago, o os Roger. indicadores, tudo. É. Ele, pô, faz sentido, eu faz. Aham. Isso. Falei, acho que a gente não vai usar. Aí, pô, o negócio meio que ficou pronto, final de 2009. Aí ele falou, cara, a PDG usaria isso e tal. Falei, puta, Rafa, com certeza, acho que usaria. Olha só como Aí é que ele, foi porra, que então, surgiu isso. então sai da PDG, cara, Aham. e vem pro Pirobox. Caraca, E você... aí, eu tinha 23 anos, cara. Aham. Eu cheguei 23? 23. E a empresa era o Rafael, o Thiago Aham. e o Roger. Eram Aham. 3 caras. Eu fui o quarto. Aí eu peguei e falei, cara, beleza, fechado. Aí ele falou isso comigo, ele foi embora, eu chamei o Marcelo, que era meu chefe na Aham. época. Falei, ô, podemos conversar e tal? Falei, então, cara, tô saindo. Vou embora. E ele falou, vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer um CRM de mercado. Ele olhou assim pra mim. Tá louco, o que esse moleque tá fazendo? O cara tá largando aqui, tem um salário bonitinho, Na época tá era a tudo maior certo. incorporadora, acho que da América Latina, esse bobear. Tá louco, né? Aí eu, não, o cara não. tá no marketing, né, meu? Falei, não, é hora de eu fazer outra Aham. coisa. E fui, ajudei a crescer o Hipnobox, né? Hoje o Rafa tá lá até hoje. O Thiago e o Roger saíram também. Eu fui o primeiro até a deixar a empresa. Fui pro Zap, Tá. fui publicitário de agência. Foi publicidade de agência também, cara? Você virou agência? Virei. Virou cliente por um tempão? Cara, virou... foi muito doido, assim. É. Eu tinha meio que uma neura, assim, sabe? Aham. Cara, é muito louco isso. Eu sempre falei assim, eu não gosto de ir numa reunião, numa mesa, e eu ter a sensação do que você está falando se torna uma verdade pela minha total ignorância sobre o assunto. Tenho meio birra dessas coisas. sabe? Entendi. E aí eu falei, porra, cara, eu vou numa agência e o cara fala que o CTR tá bom e que me entregar uma campanha demora um mês. Mas será que demora mesmo? E aí eu ia falar com o Planeta Imóvel, com Sim. o Zap. Não, vamos entregar Nossa. tanto, o custo do anúncio é tanto. Tá caro ou tá barato esse negócio? Sabe, tipo, você ficava meio assim... Você falou, pô, como é... eu preciso entender, né, como é que funciona. Né? Preciso eu ir na falava, origem, beleza, né? porque, pô, não sei. Aham. Ninguém me ensinou. Aham. Foi na unha. Sim. Aí eu falei, cara, não quer saber? Eu vou ser tudo. Eu vou ser tudo. Aí eu já tinha sido cliente. Certo. Já... Eu tinha sido a startup, que nem chamava startup. Sim. Eu tinha sido Probox. Aí eu tinha sido o Zap, que era o Zap, veículo. que era o vertical, né? Que era o veículo ali, o Veículo, vertical. né? Falei, cara, eu nunca fui uma agência. Aham. E aí, quando eu trabalhei no Zap, eu abri meio que uma área de lançamento, de relação com incorporadoras no Rio. Olha. No Zap eu não tinha escritório no Rio. E eu fui morar no Rio. E aí eu, não me adaptei tão bem, como eu gosto muito de São Paulo. Sim. Voltei para São Paulo e trabalhei na Ogilvy. Você trabalhou na Ogilvy, cara? Trabalhei, Que cara. legal a história, meu. Pô, trabalhei na E a Ogilvy teve uma época, ela teve um braço imobiliário, não foi? Não foi nessa época. Não foi nessa época, não. tá. Então deve ter Eu sido trabalhei depois, numa né? época legal da Ogilvy. Tipo, ela foi a agência mais premiada em Cannes. Sim, ela viu em tempos áureos, né, cara? Né? Viveu. Era uma loucura trabalhar lá. E aí eu atendi, tipo, coisas nada a ver com o Dizem mercado que lá imobiliário. o dia era noite era dia, né? Cara, é tenso. Né? É tenso. Lá dentro, não sei como é hoje, tem um restaurante lá embaixo. Entendi. Né? Que tem 3 tipos de PF ali. Aham. Trabalhei lá 1 ano e tralalá. Ah. Eu acho que eu almocei uns 3 dias fora de lá. Caraca, cara. Tão intenso. E era pra baixo, como se fosse um metrô, assim, não Sim. tinha janela. Falei, nossa, metrô. parece que tô na cadeia comendo, sabe? Tipo, era meio estranho. Era bizarro. E você foi trabalhar em que área? Eu era supervisor de contas digitais. Você já... né? Já era, já tinha manjado bem. E as agências sofreram um pouco, né, cara? Pra se adaptar ao mundo digital, né, cara? Cara, isso que é o mais legal que você falou, porque eu aprendi muito. Tá. É um negócio muito maluco trabalhar nessas grandes agências, assim. Atendi Magazine Luiza. Nossa, eu pegou atendi grandes com de varejo, né, cara? Jack Motors. A Jack Motors, quando Jack veio pro Motors, Brasil, eu lancei com Você o lançou Faustão. puta, aquele barulhão todo que foi feito, Uma cara. maluquice. É. Eu atendi... Quem mais, cara? Eu atendi Siemens. Pô, você atendeu grandes contas. Grandes né? contas. Verbas de 40, 50, 100 milhões anos, né, cara? fácil. Contas gigantes, né, cara? E assim, porra, a gente fez um social commerce na época que chamava Magazine Você. Sim. Não, Magazine Luiza tinha época, porque a Casas Bahia tava gastando 300 milhões ano, lembra? Era. Então, que era com o Justus, com o né? Justus, é. E assim, era muita grana. Só que o que acontecia? O digital, isso era 2011, 2012. O digital já estava ganhando uma energia legal. E você via umas produtoras
fazendo coisas maneiríssimas, com custo super baixo. Assim, a sensação que eu tinha é que, assim, porra, é legal, eu aprendo muito, trabalho 18 horas por dia, tipo, engordo, como pizza e tal. Mas, assim, tô aprendendo. Mas isso aqui não vai parar em pé, cara. Tá. Porque a roda não tá girando, assim. Você olhava e falava assim, pô, a gente fez filmes da Jack Motors com o Faustão, que a gente comprava uma música do Frank Sinatra para pagar os direitos da música do Frank Sinatra. Sei lá, chutando, 300 mil reais. Tá. Aí o diretor do comercial de TV era o cara da novela da Globo. Quanto que esse cara cobrava? Hoje, cara, isso não existe. Verdade. Isso aqui resolve a vida de uma cacetada de coisa. Eu lembro, produção de filme era tudo acima de 1 milhão. Era tudo acima de 1 milhão. Aí eu falei, cara... E eu sempre nasci no digital, né? No marketing, quando eu comecei... Eu estudei marketing, mas eu comecei no marketing direto no digital. Sua cabeça já vinha diferente, Já vinha diferente. Eu falei, meio que o fluxo do dinheiro desses caras tá no off. E o mundo não tá indo lá, sabe? Aí eu meio que falei, porra, não, isso aqui... Já suguei o que dava pra sugar. Não sou, acho, na minha visão, humildemente, assim, não acho que sou esse cara de agência. Sim. Mas gostei de aprender. E aí voltei pro mercado imobiliário. Você sabe que é difícil, depois de viver um ambiente OGV, normalmente tem um bichinho da publicidade que te segura. E você conseguiu sair. Isso é interessante, hein, cara? Porque quando você tem aí uma história de OGV, você concorda que você já estava no destaque, no digital. Fui na maior agência do mundo. Maior agência do mundo. Então isso era já um caminho que é difícil sair, né? Que louco, né? Mas é muito maluco isso que você falou, porque é verdade. E é engraçado isso. Porque eu sempre tive na minha cabeça que o imobiliário era o meu porto seguro. Olha só. É que você começou no imobiliário. Né? Eu sempre achei assim... E sabe por quê? Ou é algo que... Intuição? É uma intuição, eu acho, sabe? De eu olhar e falar assim... Eu vim muito pequeno, assim, tipo, eu vim muito inocente, assim, tipo, morar em São Paulo. São Paulo, né, cara? Morava na Maria Antônia ali, e você falava assim, tá, agora... perto do Mackenzie ali, né? Exato, e também ali perto do Pão de Açúcar ali. Se você falasse pra mim, tá, agora, quando eu entrei em São Paulo, eu falava, cara, desce ali na frente do seu prédio, vai a Petra Paulista. Cara, não faço a menor ideia. Você fala, cara, aonde, né? Eu vivia na Maria Antônia. Era o meu mini mundo, Sim. sabe? Até o Pátio de Novos voltava. Já foi longe. Sabe, caipirão. Sim. Cara, pegava 3 busão pra ir fazer estágio, voltava pra ir fazer um estágio na Gold Farm, pegava mais 2 pra voltar, estudava até as 11h15, fazia faculdade à noite. Muitas vezes... Onde você fez? Fiz Mackenzie. Fez Mackenzie, legal, cara. E depois, às vezes, da faculdade, que acabava 11 e pouco, eu pegava alguns amigos meus, carona, ia pro Jaçanã jogar futsal pelo time do Mackenzie, sabe? E acordava 7 horas da manhã de novo, uma maluquice, assim. Você tava num circuito só, né? Você não tinha vindo a amplitude de São Paulo ainda, né, cara? E o mercado imobiliário meio que me deu isso. É verdade. O mercado imobiliário é tão forte que te dá uma visão tão grande, né, do que é. Porra, eu tive que conhecer o Aricanduva. Eu tive que... Cara, eu fui no Itaim Paulista. Você foi pros extremos, né, cara? Pô, fui pra lá de Itaquera, conhecer São Paulo, sabe? Ia pra Zona Norte e tal. Eu fui vendo a magnitude daquilo e aquilo o foi... tamanho, né? Eu fui gostando, sabe? Eu fui gostando daquilo. E quando eu saí, meio que tava na minha cabeça assim, cara, um dia eu vou voltar pra aquele negócio. Eu acho que no meu subconsciente era, vai ver tudo. Que eu acho que valeu muito você ter esse movimento, cara. E volta mais preparado. E eu também... E aí eu concordo, porque... Foi depois disso, dessa minha volta para a OG, da OG para o mercado imobiliário, que a minha carreira realmente explodiu. Tomou patamares absurdos. Porque eu tinha realmente a visão de todos os lados da mesa. E você acha que, assim, você vindo, né, de outra cidade para São Paulo, você percebeu uma dificuldade das portas se abrirem para você? Como é que foi isso, cara? Porque, beleza, você já conseguiu estágio na Gold Farm, né? Então, você acha que foi a bandeira Mackenzie? Foi a sua relação? Foi a sua coragem? O que você acha que já foi abrindo as portas para você, assim, rápido? O Bruno Lessa veio aqui, ele contou a mesma coisa. Falou, cara, São Paulo me abraçou. Eu acho, Ale, que... Eu acho que foi minha vontade, assim, minha cara de pau... É isso. Aliada
há uma vontade muito grande de dar certo, sabe? Tipo, quando eu entrei na faculdade, eu dividia uma república com um amigo meu, eu cheguei a um dia deitar assim num puff da sala, falar, cara, isso aqui não é pra mim, cara. Entendi. Eu sou cara de Santa Cruz do Rio Pardo, cara. Isso aqui não é pra mim, é muito grande, eu não tenho isso aqui, sabe? Tipo, eu não sei nem andar na rua direito, sabe? Tipo, óbvio, eu vinha pra cá quando eu morava em Santa Cruz, mas uma coisa é você morar, outra coisa é você ir lá. Parece que quem nasce aqui, nasce mais esperto, às vezes, sabe? Porque já tá acostumado a risco, né? É isso. Acho que esse é o ponto principal. Porque São Paulo, você prepara seus filhos pra estar acostumado ao risco. O cara tem que analisar tudo. Eu pego meus filhos e falo assim, cara, vão atravessar a rua. Não tem um FDP que para. Então, não é porque o farol fechou que você vai meter as caras e vai atravessar a rua. Então, você vai criando na cabeça do seu filho um monte de travas de segurança para conseguir viver em São Paulo. Coisa que quem chega no interior não sabe. Não, zero. E assim, tanto que na minha cidade e em Ourinhos, ali próximo, muitos da galera da minha idade vinha morar aqui, eu meio que fiquei pouco até amigo da galera da minha faculdade, da minha classe, da faculdade. Hoje eu tenho pouco convívio com eles. Porque era um bloqueio, era uma deficiência ali minha de olhar e abraçar esse mundo novo. Que interessante. Eu era amigo dos meus amigos. Então, o cara que morava comigo, que dividia apartamento comigo, era de Ourinhos. Na frente tinha outros caras de Piraju, tudo cidade próxima. Então, era meio que os caipira, tudo junto. E eu tinha dificuldade de me adaptar e ser amigo dessa galera que falava, e aí, beleza, sabe? Tipo, mas não era esse cara. E aí, no mundo profissional, acho que chegou uma hora que eu olhei e falei, cara, preciso dar certo na vida pra caramba. Sabe, eu não vim de uma família riquíssima nem nada, preciso dar certo. Entendi. E eu acho que essa vontade, somada assim, cara, cheguei lá, o cara falou, sabe fazer pesquisa de mercado? Sei. Sabe fazer isso no Excel? Sei. Não sabia nada. Né? Era tudo mentira. É isso aí. Sabe? O cara olhou pra minha cara, falou, massa, fechado, você vai começar. Bora, né? E aí um cara que era o cara de serviço ao cliente, chamava Renato, chama, né? Renato, o Magela lá, cara, me ajudou, ele me ensinou Excel. Sabe, lá dentro, eu aprendi já jogando. Então, e aí é outro game, né, cara? Aprender jogando, cara. A curva de aprendizado é rápido, cara. É rápido. Sobrevivência total. E você sabia que você ter falado que sabia, você tinha que provar que sabia. Exato. E tua curva de aprendizado tinha que ser rápida, né, cara? Que louco. E aí, então, Og volta pro mercado imobiliário. Voltei pro mercado imobiliário, voltei pra incorporação. Voltou pra onde? Eu fiquei um período na PDG. Tá. Você voltou pra PDG. Tá. Mas ficou muito pouco tempo. E aí, eu fui pra Esser. Num período mágico ali, bom dela. E depois lá, eu deixei eles. Eu viajei uma época, eu falei com a minha esposa, falei, vamos viajar e tal. Mas assim, já tinha me desligado. Fez um sabático, vamos dizer assim, fez um período aí... A empresa já não estava vivendo um momento legal. Certo. Eu já achava que o que eu poderia fazer por ela já tinha feito. Pô, eu entrei na empresa, a empresa tinha 13% de participação das vendas de canais digitais, eu saí com 65%. Nossa, cara, olha onde você entregou, cara. E assim, vendia muito por canais digitais. Tinha outros problemas ali, né, financeiros e tal. E aí eu peguei e falei, olha, eu preciso sair, preciso viver outra coisa. Estava financeiramente já legal. Tá. E aí a minha esposa é descendente de grego e tal. Que louco, descendente de grego, cara. E aí minha cunhada ia casar na Grécia. Nossa, que louco. Você viu aqueles casamentos animados? É aquilo mesmo? É aquilo mesmo, cara? É aquilo mesmo, cara. E eu piro nos filmes da Grécia, cara. Eu piro. Cara, ela é animal. E aí a gente foi pro casamento da Beth, minha cunhada, e sem ter pra onde ir mesmo, depois que voltasse. E aí voltei, fui receber o convite para ir para Brasil Brokers, lá atrás, e já com uma cabeça muito, sabe, aberta de inovação, e não só de inovação, mas de construção de marcas. Eu sou um cara apaixonado por isso, por branding, estudo muito. E eu falei na época pro CEO, falei, olha, cara, para fazer exatamente o que a Brasil Brokers faz hoje, eu não tenho muito interesse. Aí, disso ele falou, não, vamos criar outros negócios, vamos criar outras coisas. Aí a gente criou plataforma de locação, crédito morar, faz 4,5 bi de crédito. Depois de 5 anos lá,
Final de 21, de 17 para final de 21, eu falei, olha, botei na minha cabeça que eu queria ir embora, viver outras coisas. E acabei ficando um período um pouco maior por necessidade mesmo, de conselhos e fundos que controlam, preço de capital aberto e tal. Acabei ficando um período um pouco maior, mas ano passado aí eu saí, já tinha conversas sobre alguns projetos e tal. E aí, legal que na minha despedida, cara, eu falei, porra, mãe, enchemos a cara, pô, sim, você tá louco, né, cara? Muita história, né? Pegamos até truco. Aí eu voltei pra casa, assim, de táxi, breaco, assim. Aí eu, feliz, sabe? Tipo, falei, amanhã eu vou acordar meio-dia. Sou um desempregado. Tipo assim, né? Sabe? Uma coisa simples, né? Eu sou um sabático agora, o cara tá no sabático. E foi engraçado, porque eu acordei umas 7 e pouco, assim, minha esposa tinha levado minha enteada na escola, eu já tava acordado. 7 e pouco, podia dormir até meio-dia, 7 e pouco já tava... Cheguei 2 horas já tava ligado, da festa, né? lá. Cheguei 7h30, acordado, com o olho desse tamanho. Falei... E aí? Ela olhou, você não vai dormir? Eu falei, eu preciso criar um negócio. Ela, mano, pode ser outro dia? Você saiu ontem, né, cara? Calma, né, cara? Cara, não durei um dia. E eu achava que eu ia jogar tênis todo dia, eu sou apaixonado por tênis. Sim. E aí eu falei, vou jogar tarde. Sim. 3 horas da tarde. Tô lá, vou ligar tranquilo. Vou lá no clube, vou pegar aqueles tiozão que estão ali tranquilo, né? Que ficam assim, tarde jogando. Vou ficar lá no chat do prédio. Quem tá fazendo nada? Sabe, tipo, eu não fiquei nem 5 horas. Eu falei, não, preciso fazer um negócio. E dali eu já conhecia meu sócio hoje, Daniel, da Crédito Aluga. E dali veio a ideia ele já estava com esse esboço rolando de uma forma pequena, mas estava. E eu falei, cara, eu topo fazer isso ter proporções muito maiores. E foi assim, somado a isso, eu sou apaixonado por incorporação. Eu sou apaixonado pelo mercado primário. É um negócio muito louco, assim, eu gosto muito. Te move, né? Cara? Move, cara. Desde a conceituação do produto, design, estruturação de branding, desejo. Eu gosto muito disso. Lá no Cúpula Summit eu falei disso. Gostei muito da tua palestra, cara. E aí eu acabei sendo advisor, meio conselheiro de algumas empresas. Hoje eu só mantenho uma delas, por tempo mesmo, que é a IBM lá de Goiânia. Adoro eles. E é uma baita de uma consultora, incorporadora. E toco, obviamente, o meu dia a dia com a Crédito Aluga. E aí, assim, beleza. Aí você acordou já no dia seguinte, falou, vou criar Mas você já estava com essa vontade de empreender durante esse período todo ou isso não veio para você? Então, isso foi depois de muita luta, assim. Eu sempre fui um intraempreendedor nos lugares que eu estava. Porque você sempre desenvolveu algo, participou de grandes desenvolvimentos, mas você não tinha falado, agora eu vou me empreender. Cara, acho que tinha faltava culhão, assim, sabe? Que louco, cara. De falar, vai. Então, mas você já tinha tomado várias decisões pra cacete, né, cara? De coragem, né, cara? E sei lá, de olhar e falar, cara, não, tá. Parecia que eu precisava daquela sensação de que, mas tem uma estrutura aqui envolvida. Mas quando eu olhava, essa estrutura dependia de mim. Então, pra acontecer. É muito louco isso, cara. E aí, de repente, eu falei, não, agora vai mesmo, assim, sabe? Tipo... Eu falo, assim, engraçado que tem muita gente que me pergunta, puta, Lê, o que eu faço, né, cara? Eu falo, olha, quer segurança, compra uma geladeira. Por 20 anos ela vai fazer a mesma coisa. Entende? E outra coisa, para de comer chuchu. Porque o chuchu é o quê? Não tem gosto de nada. Você precisa pôr um monte de tempero. Então, vê se sua vida não tem gosto de chuchu. Porque muitas vezes, assim, tem 3, 4 pessoas que eu faço uma mentoria de presente, né? Mas que eu falo para eles, eu falo, cara, vocês vão, aí você acende, né? Vai até o topo. Beleza. Aí você se cansa, não sei o quê, quero pivotar a carreira, quero não sei o quê, tá bom. Aí você pega uma outra história e vai. Vai de novo no topo. Não sei o quê. Pô, você fez 3, 4 ciclos e você ainda continua com o mesmo sentimento. Vazio, às vezes. Tem que ir. Isso foi afunilando. Né? Que louco, né, cara? Porque, assim, é louco. Você vem de uma cidade como eu, né? Pequena. Vem pra cá. A vida... A minha família vai lá, arruma um emprego e se dá bem, cara. Sim. É a meta. Essa é a meta. É um mindset, né? Incorporadoras, eu virei diretor com
27 anos. Então, cara, assim, super jovem. Cara. E aí eu olhei e falei... E eu demorei, né? Hoje eu vou fazer 40, cara. Eu demorei pra olhar e falar... Cara, para pensar. E não tá certo e errado. Não tô aqui falando que quem é um grande executivo tá errado. Eu posso até voltar a ser um dia. Dúvida, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas eu meio que olhei esse lugar e falei... Tá, eu cheguei. Legal? É legal. Mas... E se eu fizesse algo maior para mim? Sabe? Se eu fizesse algo que eu construísse, que a ideia... Parte das ideias viessem do zero de mim. Tem empresas hoje que existem que a ideia saiu da minha partiu cabeça. de você, né, cara? Né? Estão lá, vivas até hoje. Mas não é igual. E assim, hoje eu entrevisto pessoas e falo, o que você quer da vida? Será que aqui, comigo, com mais, sabe, essas 20, 15 pessoas, vai ser isso aí? Porque, no final, eu acho que as empresas, de certa forma, elas são uma reunião de sonhos. É uma reunião de sonhos, perfeito. Né? Ótima definição, cara. É o meu sonho de vida particular, o seu. E aí, eu tenho que entregar algo para essa empresa, você tem que entregar. Mas, de certa forma, ambos estão tentando, de forma não egoísta, mas digna, buscar o seu desejo de vida lá na frente. E que se vocês estão alcançando, é provavelmente porque essa empresa está dando certo, porque você está entregando aquilo direito. Eu falei, cara, eu preciso dessa entrega. Eu quero hoje olhar e falar assim, cara, lá na frente isso aí que deu certo. Contratei lá a Kelly, contratei, sabe, o meu time lá da Cardialuga, a nossa estrutura aí em Belo Horizonte. E, cara, ajudei. Não eu mudei a vida deles, eles mudaram. Mas por meio de um negócio que eu e o Daniel criamos. E cara, essa galera vai ganhar grana, essa galera vai se dar bem. Vindo do zero de você é algo que eu não tinha vivido, cara. Verdade. Você vive aqui. Não, isso é visceral. É visceral, cara. É diferente, cara. É algo que é maior que você. Não sei se você percebe isso. Bem maior. Não é? Não é? Quando você para, você fala, cara... É meio pai, né? É muito louco. É meio ser pai, assim, falar, cara... É muito louco, cara. Eu tô aqui pra te entregar isso aqui, cara, vamos aí. E aí quando realiza, porque você também tem um poder execucional muito grande, então você sabe do lance da realização, de estar pronto, né? De entregar, de dar resultado. Cara, isso traz uma sensação única, cara. Eu falo que essas maiores sensações que você pode ter na vida é quando você tem algo que você deseja, que você almeja, que você quer construir, o negócio fica de pé. Cara, fica de pé. Puf! E nesse período, cara, é uma montanha-russa do caramba, né? É cara? montanha-russa, é isso aí. Tá louco, cara. Porra, tem hora que você fala, meu Deus. Tem hora que você fala, cara, fantástico. Então, são 5 garrafas e 3 tampinhas. Entendeu? Tampa daqui, destampa dali. É isso, cara. E é isso. Mesmo depois que a tua empresa escala, tudo sei o quê, o conceito é o mesmo. Por quê? Porque sempre você tem pelo menos 10 problemas para resolver por dia. Não tem jeito. Ser empresário é isso. Ser empreendedor é isso. É 10 problemas no mínimo por dia. É gostar de resolver problema, né? Oi? É gostar de resolver o problema. Não tem outra questão. O dia tá liso. De repente vem uma mensagem... Eu vivi hoje aqui. Veio uma mensagem de um cliente nosso que precisa reestruturar todo o modelo que já estava funcionando, está redondo. E o cara acha que não está. Até então estava tudo bonitinho. Então vem os impactos, né? Bem. E aí sua cabeça começa a trabalhar. Minha cabeça já começou, né? Pô, preciso fazer isso, fazer aquilo, vou mostrar pra ele isso aqui, não sei o quê. Aí, pô, você dá uma fritada. E aí eu parei num café, pensei, aí peguei meus filhos na escola, deixei e vim. Cara, já organizei minha cabeça. Então aí, ufa. Isso é ser empreendedor. Entende? Não, total. Se você não tá... você é um cara averso ao risco e você não tá a fim de resolver problema, não empreenda. Não pula pra dentro. Não empreenda, entendeu? Outra coisa, você tá acostumado a ter salarinho bonitinho todo mês, que é gostoso, né, cara? É legal. Pô, é legal, mas empreender te dá liberdade. Você passa a não ter teto. Entende? Exato. Teto é o tamanho do seu sonho, Sim, né, cara? o chão você pode ir pra lá pro fundão, mas... O legal é você olhar para cima que não tem teto. Você pode ir para onde você quiser, cara. É livre. É livre. E aí, Gui, como é que você está vendo o futuro do mercado imobiliário, cara? Eu acho que esse é um tema que pô, a gente tem inteligência artificial chegando. Vai ajudar, eu acho. Né? A gente tem o conceito do novo morar, a gente tem pessoas que estão tendo poucos filhos ou não estão tendo filhos. Nós temos uma mudança, né, de comportamento gigante, né? Tem o efeito dos filhos que não querem largar os pais, aí tem um efeito ao contrário disso. Então, assim, eu acho que está uma mistura, né? De diversos movimentos, né, cara? Que naturalmente impactam diretamente o mercado imobiliário, né? Absurdamente. Como
Como é que você está enxergando, cara? Será que a gente consegue ir 10 anos, cara? Porque o nosso mercado, apesar de ele ter toda essa visão do digital, não sei o quê, mas é um mercado muito tradicional, né, cara? Demais. Não é? É um mercado que movimenta lento, porque quando a gente fala de tijolo... Baixa frequência, Baixa frequência, né, cara? Qual que é a sua visão, cara? Ali, cara, eu vejo assim... O mercado imobiliário, ele vive um momento, assim, de decisão muito maluco, eu acho, para onde ele vai. Por que eu digo isso? Muitas vezes, o mercado imobiliário ele é muito lento em transformação. Eu vi estudos que a caça e a pesca são os únicos mercados que se desenvolvem menos que a construção civil. Interessante essa referência, cara. Mas, de certa forma, ele é lento, mas ele nunca andou tão rápido, né? E a gente tem N exemplos principalmente depois da pandemia para cá até, da transformação digital, de variadas opções de tentativas de disrupção, né? E aí modelos de negócio. Eu, particularmente, sou um estudioso quase nerd disso tudo. Cheguei a estudar modelos de negócio da China, portais verticais da Tailândia, iBuyers, compradores instantâneos da Finlândia. Eu fui atrás de Coded, de tudo para entender, assim. E muito do que eu vejo é que a inércia de algumas coisas ela é forte. Acho que quem quer fazer tudo vai se dar mal. Entendi. Eu acho que hoje, cada vez mais no mercado imobiliário, a gente precisa de um mercado de nicho, de referência. Sabe, entrega o que você realmente é bom. Sabe, eu digo isso para todo mundo, eu sou um apaixonado pela divergência. Eu não sou um apaixonado pela convergência. A convergência faz experiências standards, padrões. A divergência... Não tem ponto de caos, não tem transformação. Exato, não tem... Se a gente for igual, cara, se eu vou vender, se eu cobrar mais barato que você. E o mercado imobiliário só faz isso, né? O mercado imobiliário lança um produto num terreno que um bairro há muito tempo não tem lançamento e fala, na entrada, grande oportunidade. Então, isso é ruim, isso é feio, né? Não existe oportunidade nisso, existe na escassez, né? Existe valor entregue, existem outros fatores. Então, assim, eu acho que tem muita gente ainda fazendo o que fazia lá atrás. E aí tem um grande X da questão, porque a gente fazia marketing offline, entrou o digital. O digital deu uma escala de volume de leads, deu uma escala de informações. Esse cenário hoje, né, no cenário do qual eu fui criado, ele é extremamente sangrento, ele é muito ruim. Hoje a conversão de canais digitais no mercado imobiliário, principalmente de buscas genéricas, ele é muito pouco lucrativo. Se você colocar o ROI ali na ponta da agulha, ele é muito ruim. E ninguém para pensar que a frequência da sua marca, para quem você é, a médio e longo prazo, desde que o mundo é mundo, é o que te sustenta. As pessoas vendem muito o produto e tentam matar cada produto como se fosse um leão por dia. E cria uma nova história, e cria uma nova história. Sabe? Uma história interesseira e pouco interessante. Eu vejo essa dor dentro do mercado imobiliário. E, em contrapartida, olhando do ponto de vista assim, da relação da empresa com o consumidor final está meio cansado de ver o melhor 2 e 3 de algum bairro. Sim. Sabe? A informação é igual. Está cansado de ver a mesma coisa, né? Pô, eu estou há 17 anos nesse mercado, ele mudou pouco. Sim, e o consumidor evoluiu. Demais. Não é? Porque antes o cara não sabia, ele assinava contrato sem ler, lembra? Demais. O cara onde assina? E quantas pessoas você viu que falaram que compraram um prédio da Lopes? Então, da Biara. Apartamento você mora quem? Da Biara, da Lopes. Não, eles nunca subiram um prédio. A Biara até foi incorporadora, né? Mas a Lopes não. Então, assim, isso é a construção de percepção das pessoas. E aí, o que você falou, para mim, agrega ainda que, né, o indivíduo, ele se construiu de uma forma de entendimento das coisas, onde hoje ele decide o que ele quer ver. E o mercado imobiliário, ele constrói marketing interruptivo. Aquele que te interrompe, aquele que é chato. Ele não faz marketing de entretenimento, tipo como a Red Bull faz, a Nike faz, ou grandes marcas fazem. Algumas marcas do mercado imobiliário até
tem o seu nicho, desenvolve um entretenimento interessante. Esse poder do indivíduo, para mim, está casando muito com o poder do corretor, que é um indivíduo. E o mundo, para mim, está dizendo para grandes corretores, seja uma imobiliária. Interessante, cara. Sabe? Verdade. Você tem o poder disso. Você é um canal de distribuição. Por causa da influência, né, cara? Né? Você viu, tem grandes corretores que vivem no Instagram. Tal, faz a venda dele. Então, assim, a imobiliária a house de vendas que eu tentei construir lá atrás, em 2007, que eu falei para os calça branca, senta aqui e tal, era uma proposta de valor futura para eles. Falar que você vai sentar aqui, receber um lead e tudo mais, do Facebook, do Google, passaram-se 17 anos. E as pessoas estão fazendo isso. Só que o corretor tem o mesmo canal de distribuição, o mesmo poder que você. Então, para mim, a grande dúvida no B2B, no business to business, a relação incorporador, relação imobiliária, corretor, cara, qual é a proposta de valor de um indivíduo ficar lá? Verdade. Não existe. Hoje, os melhores corretores que eu conheço são autônomos. Quando você olha para as houses de vendas, a maioria das vendas são canal de parcerias, que são corretor autônomos que estão vendendo o teu produto. Está caducando esse negócio. Entendi. Qual que é o futuro da imobiliária? Qual que é o futuro imobiliário, né, cara? É a pergunta do mundo, eu acho. Eu chuto humildemente que é um aquário. É um aquário de tubarões. Como é que você vai ser um aquário de tubarões? Como é que você vai acordar? Você vai criar uma estrutura onde de manhã eu seja um corretor e fale, cara, eu quero muito ir lá porque o Ale está lá. Porque o Sérgio está lá. Sabe? Porque o Bruno Lessa está lá. E são todos corretores também. Mas às vezes a gente tem participação do negócio, um equity e tal, enfim. Mas sabe, FOMO, Fear of Missing Out, fala, cara, se eu não for lá, o Ale vai dizer alguma coisa que eu admiro, que eu vou desaprender, e você vai pensar a mesma coisa de mim. Sabe, você criar... Eu brinco com quem eu trabalho e falo, cara, o segredo de sucesso, cara, é criar Real Madrid, cara. Sem ego. O mercado imobiliário é muito forte, assim, de falar assim, eu não quero ter esse cara aqui, porque esse cara também vende bem. E aí ele vai dividir, tipo, competir comigo Vira nas ameaça, vendas. Né? Mas, cara, repara as grandes empresas, né? E o exemplo, uma empresa, o Real Madrid é uma empresa, um time de futebol. Sem dúvida. Cara, o Real Madrid é o Real Madrid porque jogou Ronaldo, jogou Zidane, reúne um monte de estrelas juntos, né? Jogou Beckham, jogou todo mundo lá. O Cacilhas lá, o Sérgio Ramos. Mudou o patamar do clube, né, cara? Exato. Então, assim, e a mesma coisa, esses caras são quem são porque jogaram lá. Claro. Hoje eu não vejo isso. Hoje eu não vejo um lugar que você fala, que você tem orgulho, sabe? De falar, eu sou tal cara. Nem o B2B do corretor e nem o consumidor final. Hoje você fala, eu tenho um Apple, você fala, eu tenho um carro X, PTO, mas você não fala, eu tenho um tal da incorporadora. Você não vende o que aquele negócio te transforma. Você só vende o produto. O produto, né? Mas ninguém compra o produto. Só fala do fim, não fala do meio, né, cara? Porque, na verdade, você está vendendo a forma dele ser quem ele almejava ser. Eu quero morar num duplex assim, assim assado. Porque você sonhou em ser esse cara que por trás deve ter tido aí beirando uma carreira muito bem feita, ou exit de a venda de uma empresa, você comprou uma cobertura. Você almejou ser aquela pessoa. E um símbolo daquilo é aquela cobertura. Perfeito. Não a cobertura em si. E eu acho que a gente vende a cobertura. Entendi. E é burro, eu acho, sabe? Porque ele pode ter uma história que nem um ar-condicionado, né? Tem uma história aqui que a Spinelli contou pra ele. Falou assim, cara, se você vender uma parede de ar-condicionado, beleza, o que ele faz? Gela. Aí ela contou uma história assim, falou assim, pô, o ar-condicionado, você imagina só, o pai com o filho pequeno, um calor danado, e aí a esposa do lado, não sei o que, a esposa querendo abraçar ele, e ele não querendo abraçar ela porque começa a suar. E você tá com um filho pequeno também suando, e assim, o desconforto que isso gera. Então, o ar-condicionado pode proporcionar para você um momento diferente. Pode proporcionar para você uma qualidade em você ter a tua família. O amor da família. Você. Olha que louco, né, cara? É bem legal isso. Quando ela falou isso, eu falei, cara, interessante, Spi, porque, na verdade, assim, é uma venda do que o ar-condicionado pode proporcionar
para aquela família. Exato. Né? E isso, ainda mais no imóvel, que para muitas pessoas é a única compra no Brasil. Não é todo mundo que compra um monte Sim, de imóvel. cara. Ele é extremamente individual, né? A experiência, o que é esse amor com o filho, o status, ou sair da casa da mãe, enfim. Né, cara? Sair do aluguel, né, as cara? dores podem parecer semelhantes, mas todo mundo tem uma muito específica que ninguém para olhar. Sabe? O produto, ele sempre simboliza algo. O cara da Ferrari, ele não quer ter uma Ferrari. Ele quer ser o bonitão da rua. Sim, o cara quer ser sexy, né, cara? Porque tá ali, né, no carro, que aquilo vai trazer um apelo gigante. Apelo gigante para ele, uma construção sabe, de respeito, de empoderamento. O cara do Numile, cara, ele quer sair do busão. Sim. E é tá digno tudo pra certo, caramba, pô, cara, né? sabe? E também tem ali a wannabe de alguma coisa ali estruturado. De novo, a gente vende um Uno e fala 1.0. Não 1.0, cara. Esse é do transporte público. É você conseguir ter o seu carro na garagem, né, cara? Você chegar de carro em casa. Levar sua família pra comer um lanche no fim de semana. Pra fazer, né, um passeio, né, cara? Pô, isso é um uma salto vitória pro gigante, cara. né, cara? É, entendeu? E eu acho que é um mercado ainda ruim nisso. Mas tem uma frase, eu sempre falo isso em todos os programas que eu vou, porque é a frase que eu mais gosto de verdade do mercado imobiliário. Que é uma frase do Gary Keller, fundador da Keller Williams. Ele fala: o grande problema do mercado imobiliário é que nele nós perdemos tão devagar que parece que a gente está ganhando. Muito bom, cara. Isso é brilhante, né? Muito bom, cara. Eu fiquei pensando, eu vi isso num imã, num evento lá nos Estados Unidos. E aí eu falei: caramba, cara, eu queria que essa frase fosse minha. Então, que frase, cara. Porque é exatamente isso. E isso é tão louco, porque isso eu coloco para dentro da minha vida. Todas as vezes, olha, que a minha carreira no mercado imobiliário decolou mais um pouquinho, saltei, o mercado estava embaixo. Olha só, isso é um ponto muito interessante para você ouvir. Todas as vezes que eu ganhei grana, todas as vezes que eu fui promovido, todas as vezes que eu fui muito respeitado, graças a Deus hoje sou bastante respeitado, mas assim, todas as vezes foi quando estava difícil. Porque quando tá fácil, todo mundo é guru. Sim. Todo mundo é genial. Não precisa investir em marketing, branding, construção de marca. Pra quê? Você é louco? Pra quê? Pra que pensar nisso, né, cara? E aí a vida das pessoas é assim. Quando poderia ser assim, cara. Com certeza. Precisa subir assim. Você pode subir assim. E eu tinha essa sensação. Eu falava: cara, agora tá tudo fácil. Aprendi a fazer o que ele fazia. Agora todo mundo já entendeu. E não é isso, cara. O negócio é muito maior. Sim. Tem aquela frase lá acho que foi de um sheik árabe que falou assim: tempos fáceis formam homens fracos. Tempos difíceis formam homens fortes. Entendeu? Que ele falou assim, que ele andou de camelo, aí... Quer dizer, o pai dele andou de camelo, aí ele andou num carro normal e o filho tá andando de Land Rover. O filho dele vai ser o mais fraco de todos. Entendeu? E é o que ele falou: o filho do filho dele vai ter que voltar a andar a camelo, porque homens fracos não conseguem construir uma história grande. Então, olha que interessante. E que cabeça desse cara, né? Então, ter essa reflexão já clara, né? É. Hoje eu e minha esposa, a gente estava conversando, a gente estava correndo no parque cedo, a gente parou e falou assim, ela olhou para mim, eu olhei para ela e falou assim: você já parou para pensar que a gente não vai parar de trabalhar? Porque vem uma geração... Aí eu falo isso direto, cara. Que é uma geração legal aí, não é, cara? Essa geração que está chegando aí, vamos pegar aí dos 15 anos para os 25 anos, essa fase aqui. Imagina essa galera liderando. Não, a gente vai trabalhar até os 70. Até os 70, cara. Porque os caras vão fazer... Eu te juro, assim, vão fazer muita cagada. Por quê? É uma geração que não ouviu não. Uma geração que não sabe lidar com a frustração. Não presta atenção nas coisas. Não presta atenção nas coisas, essa hiperatividade, essa coisa, não sei como é que encaixa isso, mas o cara Todo não absorve. TikToker. Não é? E acha que as coisas são imediatas. Não quer fazer hora de voo. Tudo pra mim. Tudo pra eu. mim. Tudo eu. É. Né, cara? Sou eu. Então, Sou eu. como é que esses caras Mas não faz um mudam? pouquinho pro outro. É? Não, cara, a vida é dar e receber, cara. E aí minha esposa falou, eu falei: puta, é mesmo, cara, nós vamos trabalhar o resto da vida. Total percepção também, cara. E agora é doido isso, tá? Porque eu tenho isso,
E eu acho que, fazendo um chute de tempo aí, é uma galerinha de 2004, nascida de 2004 até, sei lá, 2003 ali, até 2010 ali, esses 7, 8 anos ali, uma geração bem complicada. E aí eu vejo uma criançada de 4, 5 anos no meu condomínio, filhos de amigos meus que estão ali com seus 4, 5 anos. Aí eu não sei porquê, é meio maluco. Eu tenho a sensação, falo, não, é como se fosse vinho. Eu falo que criança é vinho lá em casa. Sim. Eu falo, cara, essa safra 2010 é bom. Esse vinho é bom. Você Porque os matou. moleques de 5 anos, eu vejo no prédio, os de 5 mandam nos de 12. Do 12, é isso aí, cara. E eu falo, cara, se fosse uma empresa, eu contratava ele pra liderar né? ele. É maluco. Eu falei, cara, essa safra de 2011 ali pra frente. Pra frente. De 2011, desculpa, de 2016, 17. 7, né, cara? Ela é fera. Essa eu gostei. Eu tenho um moleque de 4 anos, cara, o nível de percepção dele das coisas é algo assim muito surreal, cara. Entendeu? doideira, Eu tenho uma de 9 que já veio melhor, e o de 4, cara, é aquilo que você falou, é a safra. Então, É a louco gente tem isso. um problema de Pra 10. eles a gente apanha. Pra eles a gente apanha. A gente tem um problema de 10. Você falou de 2004 a 2010. 10, ali, uns Então, 6 anos. Então, a gente, 2004, 2010. Tem uma safra de uma década praticamente. Meio complicada. Complicado, entendeu? É Isso, meio complicado essa galerinha. isso vai impactar, eu já percebo, e vai impactar muito, entendeu, cara? Né? Como é que você vai reter talento? Não vai ter. E como é que você vai falar pro cara, não, cara... Tipo, você monta uma empresa como eu montei agora, você tem aqui a sua agência, e você fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, você vai entrar aqui, a gente vai construir suas metas, pode ser por bônus, pode ser por vesting, pode ser por qualquer coisa que seja. E lá daqui 5 anos, cara, você vai... 5 anos? Tá maluco? Você é louco? Pô, cara, eu olho pra pensar e falo, cara, eu lembro até hoje... E ela é mesmo nostálgico às vezes. Eu lembro do quão, porra, morto eu chegava em casa. Depois de pegar busão na Consolação. Eu lembro. Às vezes eu vejo na rua, de carro, porra, um Santo Amaro 66 9A. E, porra, eu hoje ando de carrão. Falo, caralho, que massa, velho. Eu tava lá. Né, Quanto tempo levou, né? Porra, tudo é. E é aí que você dá valor, cara. Eu tenho uma funcionária que foi da minha cunhada, que ela cuidava do filho, era babá dos filhos. Só que a mulher tinha uma pegada diferente. Tem uma pegada diferente. Aí ela falou, uma boleira de mão cheia, uma doceira de mão cheia. Eu falei pra ela, minha cunhada, ela vai assistir, ela ficou puta comigo na época. Eu falei, arrisca, você tem condição. E ela, uma história super difícil de infância, com família, tudo super pobre. Assim, um cenário assim, mais devastador possível, né? Viveu todas as coisas que uma criança não deveria viver. E aí, cara, eu falei pra ela, vai, arrisca, vai pra cima. Cara, ela montou, o nome dela é Kelly, ela montou o Que Doces, foi lá, começou a fazer, e aí ela tava, crescendo, tal, não sei o quê, mas olha como é o ser humano, né? Tava indo super bem, não sei o quê, aí um dia ela me liga. Ela me chama de Bob. Oi, Bob. Fala, Kelinha. Eu tô pensando em ir para os Estados Unidos. Eu falei, hein? Você pensou para passear? Eu falei, Estados Unidos? Que eu não sei, meu negócio. Mas também estava pensando em fazer uma faculdade de enfermagem. Eu falei, cara, para. Você tem a sua loja montada, você montou sua cozinha, você tem já equipamentos todos montadinhos. Você tem coragem de falar isso para mim? Você tá ficando louca? Não, mas é que eu não sei o quê, que... Eu falei, tá bom, que hora que você tá indo trabalhar? Ah, não, mas eu não tô fazendo isso. Eu falei, tá vendo, você já se acomodou. Pô, você tá com o negócio montado, tá dando certo, agora você tá aí... Era tudo que você queria. Era tudo que você queria, você tá acomodado. Vem falar que você quer virar enfermeira, que você quer limpar a bunda de velho? É isso que você tá me dizendo? Depois de tudo que você passou na vida, já limpou não sei quantas bundas de velho. Aí será que não? Um trauma do passado? Eu falei, você tá ficando louca, Kelinha. Não sei o quê, tá bom. Aí desligou, né? Aí me ligou hoje. Tô faturando, ela falou, faturei 30 mil reais em abril, faturou 20 mil reais em maio, é isso, 20 mil reais em maio. Quando ela me ligou, ela tava devendo, o cartão tudo fudido, já tava ficando na merda. Quitou tudo,
comprou uma moto à vista, porque ela precisava fazer as entregas dos doces, não sei o quê. Ela falou, as coisas agora tá no caminho. Eu segui tudo. Eu falei, cara, quem fez foi você. Eu falei, pô, como é que você me ligou pra falar que ia querer ser enfermeira ou ir embora pros Estados Unidos? Tá ficando louca, Kelinha. Ela falou, não, eu falta entendi. de paciência, né, cara? Falta de paciência. Aí ela falou assim, Ale, quanto tempo você levou pra você conseguir conquistar seu primeiro milhão? Eu falei, olha, levei 10 anos. 10 anos. 10 anos. Ela falou, 10 anos? Eu vou ter que levar todo esse tempo? Eu falei, olha, pode ter sorte que você consiga encurtar. Depende de cada um, né? Depende de cada um, mas você precisa de hora de voo, filha. Você precisa de hora de voo pra você chegar no teu primeiro milhão. Ela falou, puta, mas 10 anos? Eu falei, 10 anos. Agora, se você quer fazer antes, você vai precisar mudar o teu mindset. Agora, se de novo você começar a se acomodar, falar que não quer abrir a loja, falar que não tá produzindo, falar que não sei o quê, criar um monte de problema, aí realmente você não vai conseguir atingir. Ela falou, não entendi. Aí que tá o ponto. O imediatismo atrapalha totalmente a cabeça dessa galera. Demais. Totalmente, entendeu? Demais. Porque eles querem direitos e deveres, né? Querem todos os direitos, mas eles não querem os deveres. Os deveres disso. Os deveres disso, né? Ela você só quer o louro do negócio, mas, ralar ali... Aí ela falou, não, eu vou trabalhar e vou construir. Eu falei assim, ó, se você me ligar de novo pra falar da porra dos Estados Unidos, da porra da enfermaria, nem gasta seu tempo comigo, entendeu? Olha isso, cara. Total capacidade, montou negócio, colocou. E ela, assim, cara, não tem estudo nenhum. Olha só. E sabe como ela tá fazendo a planilha dela? Na mão. Você falou um negócio agora que é legal. Você acabou de falar um negócio que às vezes eu fico pensando, ali. Cara, o que vai ser do estudo, né, cara? Tipo, a gente falou de mercado imobiliário há tempos não anda. Sim. Assim, ele não anda na velocidade que o mundo anda. Cara, eu fico olhando escola. Como a gente fez. Tem escolas que dão aula de negócios. Tá, sim. Hoje mesmo. Estão provocando a mudança do modelo, né, cara? Mas assim, tem empresa americana falando, cara, não tô nem aí com a escola que você fez, com a faculdade que você fez, quero entender como que você tem soft skills, lá. Cara, é preocupante, né, cara? Eu não sei o que é certo e o que é errado nesse assunto ainda, sim, tá? Não tem uma reflexão clara. Mas o que a gente fez, passou até a 8ª série, e sabe, 3 colegial, 4 anos de publicidade, cara, não precisava de 4 anos pra fazer aquilo, desculpa. Não precisava de 2. E o cara tá falando, não, cara, a internet tá aí, o Google tá aí, o ChatGPT tá aí, YouTube, aprende, vem aqui e rala, velho. Eu acho que o melhor aprendizado é o que você fez, o que eu fiz, é prática, entende? Meus filhos vão se formar no colégio, eu não vou colocar eles na faculdade direto. Eu não vou fazer isso. Eu quero que eles ou vão ficar aqui 1 ano comigo, entendendo o que é empreender. Porque assim, se eu construir... Como é que uma criança de 17 anos, para mim é uma criança, como é que uma criança de 17 anos, ela consegue decidir a carreira dela, do que ela quer? É complexo isso. Complexo. Então, qual que é o meu pensamento? Né? Meu pensamento fez a formação padrão, né? E tudo regulamentado pelo governo, né? Então a gente também tem um modelo que precisa ser revisto em diversas esferas, né? Mas, para mim, assim, formou no ginásio ou no colegial, cara, ou vai ficar aqui comigo 1 ano, ou vai para fora. Fica no mínimo 1 ano entendendo o que é o mundo, entendendo o que são as coisas. Vai trabalhar de garçom, vai fazer o que for. Starbucks, lá em Nova York, vai ralar 1 ano, volta, aí a gente começa a conversar para saber o que vai ser o futuro. Porque assim, pensa quantos anos eles vão viver. Se a gente vai passar de 100, e eles? Já vão para 110. Concorda? Provável. 120, não é? Porque a medicina evoluindo, do jeito que está sendo o processo. Tem uma galera vivendo muito, né, cara? Vivendo muito. Então, muito louco isso. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, eles vão vivendo muito. Então, o cara pode ter 4 profissões na vida dele. Não é que nem a gente tem que fazer uma coisa só, não sei o quê. Não, cara. O cara pode ser médico, dentista, psiquiatra, depois ele pode ser chefe de cozinha. Cara, você tem a chance de poder ir fazendo muita coisa durante o teu processo de vida. Então, acho que o movimento... Pode pivotar muito na sua vida, né, cara? Pode, cara. Então, 40 é realmente o novo 30, né, É o novo 30, cara. Você entende? Então, você está chegando nos 40, eu estou chegando nos 50, você está chegando nos 40. Cara, você está num terço da vida. Não. Se dá para bater 120, você está num terço da vida.
Se dá para ter esse 20, eu não cheguei na metade da vida ainda, entende? Então, acho que o pensamento nosso de futuro, na educação, no mercado imobiliário, em tudo, cara, é entender que a gente precisa agora entender como que a gente vai conseguir ter uma longa vida. E saber que, né? Cara, os desafios vão mudando e tá tudo bem, né? Você é mais paciente, às vezes, Entendeu? Que aí vem, né, a evolução da multipropriedades, tokenização de imóveis. A gente precisa estar amarrado num lugar só? Assim, eu sou millennium, né? Millennium mas assim, quase geração X, né? Sim. E eu sou nitidamente um cara meio do acesso e não da posse. Da posse, perfeito. Eu sou esse cara do acesso, sabe? Tipo, eu fico sempre pensando assim, se eu fosse muito milionário, tal, vamos lá. Pensando aqui, eu tenho um iate, tem isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê. Eu fico pensando, mas por que eu ia ter tudo isso? Pô, puta perrengue, ficar cuidando de tudo isso aí. Cara, aluga, pô. Aluga, é isso aí. Vai lá, curte 2 semanas, sai fora. Aí não, você fica, tudo na vida enjoa, aí depois tem que vender, aí quebra não sei o quê, aí você compra um apartamento assim, não, aí tem outro não sei o quê. Cara, porra, o Airbnb isso, tá aí pra salvar a gente. Cara, vai lá e vive aquela experiência, depois vive outra. Sabe? Aí você fala, não, eu comprei uma casa em, sei lá, em Ilhabela. Vai ficar indo pra Ilhabela uma vida inteira, porque você comprou aquilo. Você vai ter que ir pro mesmo lugar. No mesmo lugar. Né? E Juqueí, e, sei lá, Lençóis Maranhenses, e Miami, sei lá. Você não vai ver? Vai ficar indo lá na Ilhabela, pegar balsa? Sabe, eu me construí assim, cara. Não sei se estou certo, mas assim, eu sou mais desse cara do acesso. E eu acho, e com a tecnologia evoluindo ainda mais, você vai ter tanto acesso a qualquer coisa. Você entende? Concordo. Você pode participar de diversos clubes, você pode participar do que você quiser. O que você quiser. Entende? Isso tudo vai chegar nas suas mãos. E aí o que vai acontecer? Você passa a ser uma pessoa de experiência. Que é o que eu acredito que vai ser o principal movimento. As pessoas vão ser o quê? Um legado de experiência, não um legado de posse. Entende? Poxa, igual aquele cara que escreveu lá, trabalhe 4 semanas por ano. Não sei se você viu esse livro, fantástico. Que o cara, ele foi campeão de dança, o cara foi campeão de taekwondo, o cara foi chefe de cozinha. Ele trabalha 4 semanas por ano. Ele tem uma empresa de tecnologia, desenvolveu vários. O pessoal trabalha na Índia, os desenvolvedores dele. E ele trabalha um pouquinho, joga, as pessoas produzem e ele vai fazendo toda a experiência que ele acha que ele tem que fazer na vida. Caramba, esse cara é muito fora da curva. Muito fora da curva, mas, claro, ele é um cara que conseguiu atingir isso. Pode ser até meio utópico, mas eu acho que o pensamento é esse, entende, cara? Experiências, né? Eu também acho. Que nem, eu vou dar um exemplo de hoje, né? Eu trazer um pouquinho a nossa gravação do podcast, eu até te pedi desculpa, mas por quê? Cara, eu tenho uma dinâmica de sexta-feira para comer um pão na chapa com meus filhos na padaria. Que é o único dia que eu consigo pegar eles à tarde, né? Às 4 horas da tarde. Aí que eu fiz? Por um ótimo motivo. Atrasei meia hora contigo, deu tudo certo. O que eu fiz? Peguei eles na escola, fomos na padaria, comeu um pão na chapa, deixei eles em casa, vim pra cá. Legal pra caramba. Quanto tempo foi isso? 1 hora. O quanto isso valeu? A experiência, você entende? Total. E a alegria deles, né, cara? E eu tenho um carro de capota aberta, vou lá com um carro de capota aberta, os caras piram. Então, não sei o quê. É um Puma, não é? Tem um Puma e tem um Mini Cooper, velho. Eu adoro carro velho, não, antigo. Mas se for chama de velho, eu chamo de antigo. Né? Mas que legal. Eu lembro, quando era moleque, eu lembro dos Puminhas, Puminha vermelho. Então, eu vou com eles, ando, tal, não sei o quê. Então, tudo é uma experiência, você entende? Então... E marca eles, né? E qual a qualidade que você tem na vida é o tempo. Então, se você conseguir trabalhar o tempo ao seu favor, cara. Que nem ontem, brinquei com eles, depois fui treinar, 10 horas da noite eu estava preparando uma proposta que eu precisava apresentar hoje. Então, mas é tudo da maneira que você organiza o seu tempo. Então, acho que quando as pessoas entenderem um pouco mais do poder do tempo, não é que você vai ficar sem fazer porra nenhuma. Não é nada, não tem nada a ver. É conseguir gerenciar seu tempo. Não fazer nada tem N visões sobre isso. Na verdade, você fez coisa pra caramba. Então. Você construiu lembranças maravilhosas da época, quando seus filhos ficaram maiores. Porra, toda sexta, papai ia lá, buscava gente, comida, de Puma, conversível, e lá. Cara, isso é um baita de um trabalho também. Só que meu dia começou às 5h30 da manhã. Você entende, cara? 5h30 da manhã eu comecei meu dia. Aí a pessoa fala, como é que você faz tudo isso? Aí na setembro eu falei, cara, acorda cedo.
Prepara teu corpo Acorda pra isso, cedo né? enquanto os outros estão ainda dormindo, você tem que acordar. Se você quer fazer, praticar exercício físico, você quer um tempo com Deus, você quer levar os filhos para a escola, você quer produzir, porque também você precisa de hora para produzir, né? Também não adianta, né? Não é 14 horas acordado que vai fazer isso, né, cara? Você entende? Então você vai ter que produzir, né? Você vai ter que ter horas para fazer isso. Então, é administração. Então, quando você fala do acesso, eu acho que essa é a visão principal que você trouxe aqui, porque o acesso, ele é possível a partir do momento que você é um cara altamente produtivo. Total. Concorda? Total. E organizado. Então você faz com que a gestão do seu tempo. Quer dizer, falou, pô, tem um barco aqui, não sei o quê, pô, você tem que administrar tudo isso. É tempo roubado. Né? Para mim, o grande X da questão que você falou agora, que eu acho que é o desafio de todo mundo. Num mundo onde as coisas andam muito rápidas, as informações são muito rápidas, é você ter para dentro de si mesmo, assim, a noção desse asset, né, desse ativo tempo, e saber como lidar com ele e valorizar ele. É isso. Sabe, de olhar, você matou, porque é isso, muitas vezes, a linha tênue entre você acreditar que é procrastinação é osso, cara, é foda. Mas assim, cara, eu sempre fui assim, muito... Eu tenho um déficit de atenção razoável. Certo. Tamo junto. O meu é cara, é fora da curva, assim. Tamo junto, Gui. É difícil. E a leitura me fez isso, tipo, de parar. Falei, não, eu tenho que ser capaz de ler 50 páginas de um livro todo dia de manhã para continuar no nível de leitura que eu quero e tal. Outra coisa que me ajudou por um período de tempo na infância para não ser tão, sabe, lunático, foi videogame. Tá. Porque, cara... Eu te mantinha focado naquela atividade. Né, jogos de Fórmula 1, sim, carro, você não pode errar nada. É o detalhe, né, cara? Se eu perder, se eu deixar segundinho ali. seu déficit crescer, você perdeu, né? Exato. Então, você errou uma curva e tal. Então, eu fui criando isso. Mas sempre fui aquele cara, daqui a pouco eu faço. Tem gente que faz isso e chega lá e arrebenta. Sim. Até o processo criativo. Muito de eventos, palestras, foram algo que eu fui aprendendo a lidar com esse asset, né, esse ativo tempo, de uma forma diferente. Por exemplo, as minhas palestras, as coisas que eu quero dizer em eventos e tal, foram ficando cada vez mais abstratas do ponto de vista de visão sobre branding, marketing. Antes eu era aquele cara do funil, marketing de conversão, CAC, LTV. E gosto disso também, óbvio. Mas assim, eu gosto mais do branding e tal. E eu leio muito, eu tiro minhas reflexões, nem tudo que eu leio eu concordo. Tiro a minha opinião sobre aquilo. E eu nunca cheguei e falei, cara, tá, vou montar isso agora. Eu sempre fiz conteúdos onde eu catei os cacos do que eu pensei em determinados momentos. Alguns vão pro lixo, alguns ficam guardados para outro momento, eles estão todos salvos aqui, assim, todos aqui. E aí eu falo, tá, eu quero falar sobre tal coisa. O que eu já pensei sobre isso na vida? E todos ficam salvados aqui. Que legal, cara. Aí eu pego um Word, cara, e falo, eu quero falar sobre isso. Aí eu vou falar isso. Aí eu vou falar isso. Aí eu vou falar isso. Essa último evento, eu falei, cara, o que o marketing não te diz, né? E o que o marketing não te diz, cara, é que se você não tem você não entrega claramente uma percepção de quem você é para as pessoas não vão ter atenção, dar atenção para você. O ativo do mundo é a atenção. E essa é a pior dificuldade que tem. É a maior dificuldade que o pessoal tem. As empresas têm. Ninguém quer ter. Sabe, ninguém quer dar atenção para você. Claramente, você está sendo egoísta da forma como você está mostrando seu produto. E aí eu ficava pensando, tá, por que isso está acontecendo? Porque nós somos, como marcas, desinteressantes. E eu pensei, porra, mas pessoas também são desinteressantes. Então as marcas são como pessoas. Né? A gente cria avatares, personas e tal. E aí eu falei, pá, eu sou fanático, óbvio, por esporte. E aí eu ia pensando e tal, pô, eu quero falar sobre pessoas serem chatas e marcas desinteressantes como pessoas chatas que você não quer ter perto. O que é a tua visão, né? Como marca, como pessoa, você tem que expor. Aí eu, pá, pra mim, um grande exemplo disso é a Nike. É o Just Do It. Tipo, vai lá e faz, cara. Acorda às 5h30 da manhã e vai correr, pô. Sabe, se move aí. Não fica de história, né? Não fica de get ali, vai lá e executa.
Aí eu falei, pá, não, beleza, o Jordan. Aí eu vou lá, caço o Jordan. Sim, cara. Aí você vai construindo o teu mapa mental, né, cara? Baseado nesses cacos que você foi organizando. Aí eu preciso do Jordan, aí eu preciso de tal coisa. Tá. Aí, cara, o que é marketing de permissão, cara? Marketing de permissão é a pessoa falar, cara, eu quero sempre ver tudo que você tem. Sabe? É casar com a pessoa. Aí eu falo, pô, marketing é como você convida alguém para sair. Branding é porque ela saiu com você, ela acreditou nos seus valores, no seu propósito, no seu chaveco, qualquer que seja. E marketing de permissão é casar. É isso aí. Sabe? Tipo, então, isso vai com o tempo sendo construído na minha cabeça, mas esse ativo tempo, se eu chegasse e falasse, cara, eu vou sentar agora, vou fazer com esses 45 slides. Cara, eu tenho certeza que ia ser uma bosta. Isso é uma merda. E aí eu meio que deixo solto. Eu sei que eu tenho que ter isso lá, em outubro. Mas olha que interessante. Você não deixou de se organizar. Não deixei. Você foi trazendo todos os insights que você foi construindo, criou uma analogia com um momento da sua vida e tá ali. Exato. Só que a tua forma de estruturar, que você trabalha naquilo que você tem como positivo. Se você sentar para montar 45 slides, não vai sair. Não vai. Mas o que você faz? Você vai juntando isso, quando estiver chegando perto do evento, você sabe que você pode juntar todos esses cacos e você tem a sua palestra. Eu tenho a minha palestra. Entende? Aí é a minha forma criativa que aí funcionou. que tá o ponto. As pessoas têm que identificar como é que elas atuam. As pessoas... E não fica... Eu acredito na psicologia positiva. Não acredito em ficar apontando os erros e ficar ali cutucando que vai funcionar. Né? Então, acho que a psicologia positiva qual é? E é interessante porque assim, você fala uma, fala duas, fala três, fala quatro para a pessoa e a pessoa não vai mudar, então não adianta você perder seu tempo com aquilo. Entende? Então, enaltece a parte positiva. Então, o tempo, como é que você administra, né? Eu também tenho diversas coisas que eu não tenho, que eu tenho um déficit de atenção e que não... Exemplo, a Alessandra escreve um briefing. Puta, cara, você vai ter o pior briefing do mundo. Mas aí, Ale, abre vamos conversar aqui, abre uma reunião, vamos trocar ideia. Puta, aí eu... Você já lidera as ideias e tal. Organizo, minha cabeça consegue ir organizando. Agora, se você falar, põe no papel, esquece. Cara, eu até gosto. Até gosto. Você gosta de pôr no papel, cara? Foi bom de briefing uma época. Agora que legal, cara. Não, eu sou bom de passar, de transferir a mensagem. Aí eu preciso de alguém que tenha aquela habilidade cartesiana organizada para transferir essa mensagem para lá. É legal isso, porque eu sou assim, se eu tiver que escrever isso ou expor a forma de comunicar, aonde a gente quer chegar, por que a gente está fazendo isso, legal. Talvez a minha dificuldade não esteja aí. Acho que aí, modéstia à parte, eu sou até bem bom. Tá. Eu acho que talvez, cara, é a hora assim, tá. Então vamos. É isso. Ali, eu não sei se pode ser também uma trava, mas aí eu já quero ter pessoas comigo. Eu já quero, assim, eu já sinto um desconforto de falar, tá, a ideia é minha, todo mundo tá aqui convencido disso, tal. Vamos pôr pra andar. Pra andar. Cara, o Ale tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Ali, na execução, eu já quero outras pessoas comigo. Eu tenho o mesmo modelo. Porque aí eu falo, pô, mas aí, cara, se acontecer tal coisa ali, eu tenho certeza que o Ale é melhor que eu pra isso. É isso aí. Entendeu? Porque você identifica os skills que você precisa para completar aquele movimento. É um quebra-cabeça, é o Capitão Planeta. Isso. Sabe, né? junto o anel, o Capitão Planeta. Né? Aí eu falo, cara, não, aí falta terra, fogo. Eu falo, não, se acontecer isso aqui, cara, eu não sou essa pessoa. E tá tudo bem também. E tem muitas pessoas que ficam forçando algo que você não consegue fazer bem feito. E aí você tem uma perda de tempo assim, gigante. Eu dei um exemplo numa palestra que eu dei recentemente. As pessoas atropelando para levar filho na escola. Atropelando que eu falo. Acorda atrasado, e não sei o que, não preparou a lancheira, não preparou a roupa no dia. Aí eu falei o seguinte, falei, gente, é muito simples. Pus os filhos para dormir, beleza? Tá tudo certo. É hora de organizar a lancheira. É hora de você fazer com carinho pro seu filho. Deixa tudo organizadinho. Entende? Já separa o uniforme do seu filho, deixa tudo ali. Agora, quando você vai acordar no dia seguinte, você acorda 15 minutos antes. Por quê? Aí você dá tempo de você se integrar e aí você começa a acordar os filhos e deixa tudo certo. Só de fazer esse movimento, você já trouxe para a sua vida uma organização sistêmica. Um ato.
Um comportamento. Aí eu perguntei aqui, gente, quem que prepara a lancheira dos filhos na véspera? Não levantou um casal a mão. Aí o que acontece? Dia seguinte, acorda atropelado, já acorda atrasado. Aí fica, filho, vamos pra cá! Vai acordado. Porra, como é que vai ser o dia da criança? Já saca energia pesada, né? E dos pais, só que é um detalhe, Gui, é um ajuste, você entende? Exemplo. Nunca parei pra refletir isso. São coisas simples, cara. Exemplo, vai viajar, né? Você viaja muito, eu também viajo. Cara, eu coloco um post-it na lancheira deles, deixo tudo pronto todos os dias. Faça presente com um papelzinho, cara. Ou um papelzinho, Gui. E aí pronto, quando eu volto, papai, aquela mensagem. A professora leu pra mim. Você entende? O que eu fiz? Eu perdi não, ganhei muito em relação ao carinho deles, mas eu escrevi em quanto tempo? Papai te ama mais que sorvete, que essa é uma coisa com a minha filha. Com meu filho, papai te ama mais que futebol. Porra, bilhetinho, ó, fique bem. Piradão em futebol? Oi, é piradão em futebol. Eu também gosto. E aí, eu coloco isso pra ele. Cara, é só isso. Você entende? As pessoas complicam demais a vida, cara. E não é quantidade de tempo, é qualidade. Adianta você estar com o teu filho e tá aqui assim, né? Tá vendo? Cara, eu chego do trabalho, eu brinco meia hora com o alemão e meia hora com a minha filha. Meia hora que eu brinquei, o cara já relaxa. Ele já fala, papai, eu vou assistir um negocinho ali, já dispersa. Foi meia hora, cara. Meia hora, joguei um Uno, ontem a gente jogou o negócio de quebra-gelo, meia horinha. Aí o cara falou, não, papai. Aí a gente fez garagem e tal, acabou. Ele tá satisfeito ali. Tá satisfeito, você entende? Então, o que eu falo para as pessoas, que elas têm que entender, cara, que não é a quantidade de tempo, é a qualidade. É a qualidade que você faz, cara. É total isso. Você no trabalho, isso é em todas as questões, entende? Né? E aí tem um negócio louco, né? A gente fala de qualidade de tempo. Hoje tem tanta tecnologia, tem tanta coisa que te facilita a vida, que as pessoas se distraem com coisas. Cara, todo mundo poderia trabalhar bem menos já. Hoje você vê países aí mais desenvolvidos falando, carga horária de trabalho, 4 dias na semana. Né, cara? Eu acho que isso vai pegar mais do que o híbrido, mais do que o home office. O home office 100% eu não gosto muito, porque eu acho que você não constrói cultura. Sim. E você passa a não ter relações. O ser humano... Como é que eu vou gostar de te respeitar se eu nunca tomei uma água, uma cerveja com você e tal? Eu acho isso complexo. É igual lá no Japão, né, cara? Como é que tá? Você tem 15 milhões de pessoas que não saem de casa, cara. Pós-pandemia. Acham que ainda estão em pandemia, cara. Olha o que isso gera, cara. Entendeu? Isso é uma doideira. Né? Agora, uma coisa que me preocupa bastante em relação a isso... quando a gente fala sobre chat GPT, quanto isso vai tomar de emprego de pessoas. Sim, que o pessoal tá entrando em parafuso. Já em isso, parafuso. Né? Eu acho, cara, que vai chegar uma hora que não, isso não vai. Né? O valor do intelecto, do qualitativo do ser humano tem uma importância. Mas é um trabalho muito, muito básico ali, a máquina vai. Cara, eu acho que vai chegar uma época que a gente vai meio que ser obrigado a empregar as pessoas mesmo assim. Sim. Ponto. O problema é, essas pessoas vão ser pagas para trabalhar menos, porque a máquina faz. E aí, elas vão receber menos também. Mas é meio que assim, mundialmente, governamentalmente falando, eu preciso te contratar. Sim. Não posso te deixar sem emprego. Essa pessoa que trabalha menos e tem mais tempo para lazer, gasta mais. Tendo menos. Toda vez que eu escuto sobre, vai perder isso, vai perder... Eu acho que o ser humano vai encontrar uma solução. O problema é financeiro. O problema é bancário. O problema é, sabe, tipo... Porque o que o mundo está tentando te dar é o ativo tempo. E isso aqui faz um monte de coisa que eu não preciso estar no computador. É isso aí. Eu posso estar aqui conversando com você, respondendo um e-mail. A inteligência artificial vai te trazer um monte de coisa que não precisa ficar fazendo um determinado serviço. Vai escrever um briefing, sei lá. É. Mas a maldade do universo, não sei se essa é a palavra certa, está em... Isso vai desmerecer o quanto você ganha. E aí eu vou te pagar menos, porque você escreveu pelo chat GPT. Então não precisa ter você. Aí... A preocupação minha é mais monetária nesse sentido, sabe? Financeira. Como é que você reequilibra isso, né, cara? E continua tendo a distribuição de renda, né, cara? Distribuição. Porque ela já é injusta. E aí, eu vou criar uma empresa, botar um monte de robô e falar, você ganha 5 mil, agora você vai ganhar 3, cara.
Porque, na boa, isso aqui tá fazendo tudo pra você, Ale. E você não precisa vir mais de sexta. Mas eu acho que vai vir novas demandas, Gui. Eu acho que era industrial. Se você estudar, você entende. O pessoal falou, agora com a era industrial, então vai diminuir as possibilidades, porque está chegando as máquinas e as máquinas vão substituir os homens. Você lembra que falava muito sobre isso? Não, substituiu. Se geraram novas demandas de negócio, geraram novas possibilidades. Como chamava aquela era no Japão que eles falaram? Era Nippon lá, era... Cara, era Kaizen? Não, era... Eu sei qual que você está falando. Então, era tudo robotizado. Tudo robotizado, então. Lá tem 200 milhões de pessoas e ainda precisa de gente de fora. Entendeu? Senão o Japão não para de pé. Então eu acredito muito. E teve controle de natalidade em muitos lugares, né, Gui? É claro que tem alguns lugares que tem falta de descontrole. Até no Brasil teve controle de natalidade. Então, assim, por mais que diminua e a tecnologia evolua a ponto de fazer coisas que o ser humano não vai precisar mais fazer, mas, por outro lado, cara, vai ter que... de alguma maneira, vai faltar gente. Vai. Você acha... isso eu acho que também faltar gente pode ser que seja uma das questões. Você acha que essa dificuldade, assim, da galera... Pô, ganhar grana. A galera ganha, mas gasta. Juros por exemplo, aqui no Brasil, juros é alto, cara. O sonho das coisas é diferente dos sonhos dos nossos pais. Mais fácil comprar uma casa do que é hoje, enfim. Você acha que esse é o grande motivo da galera não ter filho, né? Diminuiu pra caramba. Eu acho que tem diversos fatores, né, Gui, entendeu? Eu acho que tem... antigamente, tinha-se filho porque a gente precisava ajudar na agricultura. Então, quanto mais filho, mais ajuda na terra, mais as coisas vão acontecendo. Porque precisava, era uma questão... Aí veio um movimento de que, com a era industrial, com todo esse processo todo, então a vida agora está numa outra vertente, né? Um capitalismo mais evoluído, né? As famílias consumindo, tal, não sei o quê. Então, isso fez naturalmente com que começassem a dar valor a algumas outras coisas do que fazer filho para trabalhar na roça. Então, aí já começa uma mudança. Aí depois vem uma questão das grandes cidades, é que você tem um fator de tempo. Então, as pessoas não conseguiam mais se encontrar, né? Para fazer filho, né? Então, já muda. Aí tem uma outra transformação que aconteceu, que é a questão da sexualidade, né? Então isso também está interferindo demais. Né? Na produção no número de filhos, de crianças que vão nascer. Então, eu acho que tem uma mudança comportamental, né, que está acontecendo nesse movimento, e tem uma mudança que quanto mais tecnologia, menos filhos. Entende? Por quê? Porque antes você tinha quais atividades? Naquela época antiga não tinha nem televisão. Lembra que falava, não tem televisão na sua casa? Fazia um monte de filho. Tinha 5 filhos, não tem net aí. Você vê, caiu para 3 filhos, né? Porque aí começou a ter entretenimento, você tinha TV, você tinha mais outras coisas que dispersam um pouco a atenção e entrou a era industrial de capitalismo exacerbado. Hoje, o celular, ele rouba um tempo gigantesco. Absurdo. Entende? E as pessoas, nesse movimento todo, elas passam a fazer menos sexo. Por quê? Porque você tem Netflix, você tem quantos canais de streaming, você tem quantas ativações, né, acontecendo na tua cabeça, entende? Ontem eu estava num evento e o Roberto estava lá também, eu era mentor de uma iniciativa, de um Ideatom, e aí o Roberto Nascimento, do mercado imobiliário, brincou uma hora, né? Tipo, não, porque eu tenho 5 filhos. Cara, todo mundo, o cara tá louco, né? Cara, tempos atrás, meus avós, todo mundo tinha 5 filhos. Todo mundo tinha 4 irmãos. E qual era a condição financeira? Era horrível. Era horrível. Entende? Era horrível. Então... Hoje o cara passa por maluco, né? Então, passa por maluco. Então, é muito mais uma questão, né, de mudança de comportamento que foi acontecendo, e aí começa a se construir crenças, né? Entende? Como é que você vai bancar o filho? Pô, os pais criaram 5 filhos sem condição nenhuma. Então, isso acaba afetando demais a mentalidade. E a mulher, com o espaço que ela foi conquistando, ela passou a ter filho mais tarde. E automaticamente que ela passa do relógio biológico, isso também afeta a produtividade. Total. Concorda? Isso também traz alguns, né, malefícios e riscos também. Né? E com a evolução também dessa questão dos alimentos que tem muito hormônio, isso também afetou demais a fertilidade. Então, você tem muito impacto, Gui, muito. Então,
posso enumerar aqui uns 20 variáveis que afetaram na fertilidade e na continuidade de famílias grandes, entende? Tem a questão da segurança em grandes cidades, que também impacta demais. Nesse pensamento. Então, são N fatores que foram sendo construídos que vai congelando a mente do ser humano. Né? Então, tudo isso afeta. Né? Faz muito sentido, cara. E com esse movimento hoje, né, da sexualidade, isso também gera também um controle, né, de natalidade. Total. Por quê? E tem um outro movimento que já acontece muito tempo na Europa, que são casais que decidem não ter filhos. Para o latino, isso, como é que você não vai ter filho? Leva isso de uma forma muito mais natural. Não é? Eles não vou ter filho, eu não quero ter filho, tá tudo certo. A gente adora viajar, adora fazer não sei o quê, e para eles é normal. Lá você encontra de 10. Você acha que isso é uma questão deles serem assim, questão geográfica, cultural, óbvio, mas tem uma questão geográfica também, porque, por exemplo, você fala assim, hoje, o Brasil é um país muito grande, um país continental, a condição nossa, né, socioeconômica, diferenças econômicas são maiores que esses países em geral. Você fala, pô, um cara que mora ali na França, ele pega ali muito fácil para ele chegar para a Alemanha, ele sobe no norte, ele está na Suíça, ele, sabe, ele consegue ali trabalhar e fala, pô, eu viajei à Europa. Hoje, um cara aqui de São Paulo, que rala demais, cara, você conta nos dedos, não que foi para a Europa, não. Fala assim, foi para a Argentina, já foi para o Uruguai, já foi para o Chile, já conheceu seu vizinho Paraguai, poucos. Também tem aquela cultura de falar, eu não vou ver esses caras aí, não. Eu quero ir para os Estados Unidos, tal. E a gente é meio vira-lata nesse sentido. Mas o cara também não tem muita condição. E lá, a facilidade, acho que ajuda esse cara a pensar, pô, cara, mas se eu tiver filho, tem aquela festa, sei lá, de música, que eu sempre vou para Dinamarca, para Copenhague, eu vou para Praga na festa da cerveja. Muda totalmente, cara. E a sociedade lá não é pesada como é aqui. A cobrança. Vamos supor, se você não tem filho numa família latina, pô, você não tem filho? E aí? Pressão vai ficar pra tia, vai não sei o quê? Pô, por quê? A pressão é absurda, isso né? Aumenta, isso pra mim, cara, eu penso que isso aí às vezes aumenta até divórcio. Aumenta divórcio, não tenho dúvida. Pressiona as pessoas a casar, pressiona as pessoas a ser pai e mãe. Tá todo mundo divorciando. Sabe uma coisa que eu aprendi aí na evolução da vida, né, cara? Que assim, não tem obrigação a nada, entende? Porque muitas vezes, assim, eu falo de ambiente familiar, né? Como eu tive uma estrutura familiar muito bagunçada, então, assim, o que eu entendi, né? Quantas vezes você for obrigado a estar num lugar que você não quer? Entende? Então, o que eu entendi depois, agora, né? Com uma fase mais madura da vida, cara, eu vou onde eu quero. Não sou obrigado a passar Natal com tal pessoa, com não sei o quê. Não sou obrigado na casa de tal, isso é um alívio, tal né? tio. Não sou obrigado... Cara, não sou obrigado a nada. Entendeu? Simplesmente nós somos parentes de sangue. Se precisar de alguma coisa, beleza, conta comigo. Mas, cara, não gosto do cara, por que eu tenho que ficar perto do cara? Mas o que vão dizer? Cara, tanto que o Natal, o último, Gui, passou eu, minha esposa e meus 2 filhos. Que é o que você queria fazer. Porque eu queria fazer. Eu falei, gente, essa vez, porque é uma confusão daqui, briga daqui, vai pra lá, não sei o quê. Uma puta confusão. Falei, aí minha esposa falou, cara, vamos fazer uma trip sozinhos? Falei, vambora. Posso falar? Desculpa falar isso mesmo. Foi o melhor Natal que a gente passou, cara. Nós 4 conectados, entendeu? Com pessoas que a gente não conhecia. Cara, foi super tranquilo, super harmonioso. Foi assim, um puta Natal. Sim, pelo simples fato de também, às vezes, dentro do seu subconsciente, você falou, cara, não vou falar que não foi o mais legal mesmo. Sim. Mas já tem uma ajuda de ter sido legal, de você falar assim, cara, eu tirei esse peso de fazer o que as pessoas acham que eu tenho que fazer, eu estou fazendo o que eu quero fazer. Então, Gui, para mim, o sinônimo da alegria, da felicidade, cara, respeita o que está dentro do seu coração. O que o teu coração está dizendo, cara? Entendeu? Não faça por obrigação, entende? E eu acho assim também, eu tenho filhos, óbvio que eu quero que meus filhos passem Natal comigo quando eles crescerem. Mas, cara, é uma decisão dele, não minha. Eu vou dizer, você não vai passar o Natal comigo? Porra, você quer... É um exercício, né? Um exercício de perder ego. De desapego, cara. Você entende, cara? Porque... É muito, cara. A vida ela foi feita para ser vivida. Entendeu? Não para você ficar com peso, né? De, não fiz isso porque fiz aquilo. Cara, isso é uma loucura. Então, quando eu entendi esse movimento, as esferas se diminuem e não passa a ter peso, cara. Tá tudo certo, cara.
Eu tenho que estar lá porque eu sou obrigado, e aí no fim, cara, você senta na mesa para ficar fazendo coisa, você sabe que você não gosta daquela pessoa, você tá forçando para estar naquela situação. Uma coisa é você precisar fazer isso porque você tem uma obrigação de trabalho, de não sei o quê. Outra coisa é você fazer porque você está sendo obrigado. Porque querem que você faça. Querem que você faça, né, cara? Então, eu acho que o futuro do pensamento, né, da evolução espiritual está nessa questão. Sim, tem um amigo seu que você tem mais afinidade do que seu próprio irmão. Meus primos, cara, meus primos, assim, eu não tenho nenhuma rixa com ninguém, assim. Claro. Mas eu sempre vi amigos assim, cara, mais que os primos, Sim. Como irmãos, assim, cara. É isso, então, e tá tudo certo. E tá tudo certo, você entende, cara? Então... Cara, e nisso até minha esposa fala, eu tenho amigos desde os 4 anos. Então, olha que legal. Os amigos são os caras que fizeram... Morava também, né? Numa cidade muito pequena. Sim, eu fui do maternal ao 3º colegial. Olha que legal, cara. Com a mesma turma. Então, você sabe que não tem mais isso nas escolas, né? Agora troca, rotaciona a turma. Então eu acho isso... tem... Assim, no começo eu criticava. Depois eu comecei a entender, porque é um movimento da vida. As mudanças de ciclo. Você entende, cara? Mas será que não cria um monte de relações vagas? Tem também sentido o que você está falando. Pô, cara, putz, cara, mas... eu tenho esses amigos de infância, o Zé, o Chesco, os caras, Gustavo, os caras que viveram comigo ali. Cara, os amigos meus do interior. Eu falo, cara, esses caras, eles podem ficar tranquilos, eu morro atirando por eles. Sim. Mas olha que interessante, né? Eu vejo pelos meus filhos e tal, eu fico sempre prestando atenção, né, no comportamento humano, como é que está sendo. Sempre tem alguns amigos que ficam. Mesmo que trocam de sala... já tem uma análise cria uma relação diferente, cara. Entendeu? Então, mesmo fazendo essa provocação... Então faz sentido. É interessante, cara, porque tem as conexões que são mais duradouras que vão seguindo. A gente acabou de falar, né, da faculdade, como eu entrei, como São Paulo me absorveu. Tem um pouco disso, né? Se eu tivesse na escola trocado várias vezes de classe, talvez eu tivesse feito vários amigos na minha classe de faculdade. É isso, porque você aumenta seu espectro mesmo espectro de relação. Né? E eu não tinha. Entendeu? Então, hoje, por sinal, meio que eu consegui. Mas assim, a minha mulher até ri, fala, você qualquer coisa te diverte. Você vai viajar, você vai num evento, não sei o quê. Cara, eu viajo com amigos, eu viajo com caras... Né, que ficaram amigos de mercado, de imobiliário, amigos de infância, com vizinhos do prédio que viraram meu amigo. Cara... Navego. Hoje eu navego, cara. Falou assim pra mim, Blum, vai sair daqui e vai morar em outra cidade. Vou morar em Belo Horizonte, né, onde fica a minha empresa. Eu fico indo pra lá e tal, mas assim, se eu tivesse que morar lá, tranquilo, vou me dar bem. Conheço gente, me dou bem, vai ter gente pra bater meu tênis, pra tomar minha cerveja, pra ver jogo de futebol. Tranquilo. Vou morar em Goiânia. Beleza. Sabe, as viagens também me ajudaram a criar isso, mas eu crio esse vínculo de conexão e troco ideia, mesmo que seja pelas redes sociais, mas mantenho vivo isso. É isso. E, cara, de moleque eu não tinha tanto. Então, que é o que alimenta. Você ainda não, cara? É o que alimenta. Gui, nosso tempo estourou, então mais de 1 hora e cacetada. Caramba, bateu um papo assim, cara. Fandel, quanto aí de tempo, Matheus? 1h33. Uau, caralho, é o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Cara, quero te agradecer. Gente, Guilherme Blumer, assim, você entendeu que lá de São José de... Santa Cruz de Rio Pardo, cidade de 40 mil habitantes, hoje empreendedor, palestrante, é o cara do digital. E entenda que não existe limite para você. Eu acho que o que existe é você entender que aquilo que você acredita, você consegue realizar. Então, eu sempre falo aqui para vocês, em todos os nossos podcasts, que assim, as histórias que eu trago aqui, histórias de prosperidade, de sucesso, elas são uma referência muito boa para que você entenda aonde você pode chegar. Ele também levou 40 anos para conseguir largar a carreira corporativa, né? Entende? Para empreender, para começar a sentir o que eu falei para ele, né? Dá para você tocar as estrelas, cara, né? Então, nunca pense que não existe momento certo ou errado. Existe o seu momento. É o seu momento, não é? Como aconteceu com você, como aconteceu com vários que eu já entrevistei aqui. Então, cara, basta acreditar. Muito feliz de ter recebido o Gui. Gui,
Irmão, Cara, valeu. brigadão, viu, cara? Que conversa aí, cara. E a gente falou de tudo aqui, né, cara? De tudo, cara. Filosofamos, falamos de negócios, falamos como é que você conseguiu construir tua carreira, falamos, né, do Crédito Aluga aí, que é uma ferramenta fantástica aí que tá pro mercado. E falamos, acho que o principal é que como é que uma história pode dar certo. Então, eu acho que esse é o movimento. Cara, gratidão, viu, meu? Prazerzão, galera. Espero que vocês gostem. Onde eles te encontram? Falei o teu... @ Guilherme Blumer, Guilherme fácil Blumer demais, no LinkedIn, no TikTok, é Gui Blumer, @ Guilherme Blumer no Instagram, onde, né, eu tô ali, é fácil de falar comigo. E, foi muito bom, foi muito divertido. Relembrar algumas coisas, Sim, né? né, Muitas cara? vezes a maioria dos programas que você vai foca na sua carreira e tal. A gente focou aqui também, mas assim, o caminho até ela. Sim, né? cara, que é o mais importante. As dores, os peras que você passaram. E, pô, foi muito divertido lembrar disso tudo. Que legal, cara. Você me deu a chance de eu ler a história da sua vida, né? Que eu falo, cada podcast eu leio um livro, né, cara? Exato. E acabei de ler o livro do Guilherme Blumer. Parabéns, cara. Valeu, cara. Só aí, gente. Foi mais um episódio do Tagawa Cast. Em breve, um novo episódio, mais histórias de pessoas que chegaram ao topo. Isso aí, valeu.